Saudações em Cristo Jesus, e hoje nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, né? Já falamos sobre aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, sobre salvação e batismo nas águas, e agora dá uma palhinha aqui sobre batismo no Espírito Santo. Não poderíamos deixar de ler Atos 2, né? Que diz assim a palavra: de repente, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Então, a gente nunca pode deixar de tocar nesse que foi o primeiro dia do batismo no Espírito Santo. Hoje não é diferente, se nós buscarmos. O que é o batismo no Espírito Santo? Ele é um revestimento de poder que a gente busca. E sem ele nós não somos completos. Porque depois desse revestimento de poder, aí sim que a nossa vida vai mudar totalmente. Quem convence o pecador do pecado? É o Espírito Santo, né? Ele está convencendo desde que você aceitou Jesus. Mas o revestimento de poder, ele vai te trazer tantas coisas, porque depois vai vir os dons, né? Que ele vai te encher de dons, repartir conforme ele acha que tem que repartir para você, né? E a cada um ele dá particularmente, deliberadamente, né? Ele dá e distribui, né? Para cada um. Então, é algo muito misterioso, mas é necessário. E é o segredo que o crente tem, que o mundo não tem, e é um segredo que pode ser contado e ninguém vai entender se ele não estiver dentro ou com o batismo do Espírito Santo. Nem o próprio crente que serve a Deus e não é batizado, eu vejo aí, tem gente com 40 anos servindo a Jesus, servindo a Deus, e não é batizado no Espírito Santo. Implica na salvação? Não sei. Muitos pregam aí sobre o ladrão da cruz, que não foi batizado no Espírito Santo e nem foi batizado nas águas e foi salvo. Isso é uma questão de Deus, ele que vai julgar. Mas ali foi um caso que Jesus, né, fez. Agora nós temos na caminhada, nós temos que seguir os processos, né, do crente. E aí ele vai ser batizado no Espírito Santo. Eu busquei por 2 anos e pouco. Em meio a isso, uma noite, em sonho, eu acordei falando em línguas estranhas, mas eu não entendia bem o que era, fiquei até meio assustado, mas fui buscando. Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. 2 anos depois, 2 anos e meio, eu estava num centro de eventos, numa cruzada, onde um pastor famoso iria pregar. A gente fala famoso é Jesus Cristo, né? Mas ele era um homem de renome, e ao terminar a pregação ele disse: quem quer ser batizado no Espírito Santo? E eu fui um da fila ali, 62º, e quando um presbítero ali que estava em cima do palco, do púlpito, mas era um palco que era do centro de eventos, ele impôs as mãos na minha cabeça e orou, e eu explodi em línguas estranhas. Eu fiquei ali, tive uma experiência de mais de uma semana, todos os dias eu ia abrir minha boca na empresa ou numa loja, onde eu ia falar com alguém, a minha língua enrolava, e eu me segurava, que a Bíblia diz que o Espírito é sujeito, né, ao profeta. Então eu me segurava para não falar, mas era tremendo a experiência. O nosso mundo é outro, nós não somos daqui realmente. Quem serve a Jesus não é daqui, só está passando, a nossa pátria é outra, mas é uma experiência tremenda. Então, que você possa sentir isso, buscar. Nós às vezes fazemos força, eu fazia força, eu orava, eu chorava, Senhor, aos pés de Cristo, eu quero ser batizado no Espírito Santo, quero batizado, eu achava tão lindo. E não foi quando eu quis, né? Mais 2 anos e pouco depois. E tem gente que ao se batizar nas águas já sai falando em mistérios, né? Tem seitas, religiões aí que não acreditam no dom de línguas, falam que isso é coisa do passado, não acreditam em profecia. Eu sou pentecostal, eu creio. Eu sei em quem tenho crido e sei o que eu sinto.
Mas eles só pregam o amor, que o amor está sobre tudo, né? A caridade. Realmente a palavra fala, havendo isso, cessa o resto. Mas como você vai saber que foi batizado no Espírito Santo? A evidência é a língua estranha. Depois nós vamos falar sobre os frutos, né? Sobre os dons, na outro vídeo que eu fizer, falar sobre os dons. Mas a evidência é essa, você fala em outras línguas. Depois você vai entender o porquê, se não tiver intérprete, ou tiver, não funciona, vai edificar só nós mesmos, realmente edifica nós, e é nós que falamos com Deus, e o Espírito Santo sabe o que está falando, porque a Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis por nós. Inexprimíveis é o quê? Ninguém segura, ele intercede por nós, o Espírito Santo. E eu creio que através de uma língua estranha, nós estamos também glorificando a Deus e o Espírito Santo está intercedendo por nós. Então, busque com todo o seu empenho para ser batizado no Espírito Santo. Tem muito crente, muito cristão que serve a Jesus, como eu falo, há muitos anos, e não tem o batismo no Espírito Santo. Vai impedir a salvação dele? Não sei. Eu só sei que ele não está vivendo a experiência completa aqui na Terra, né? A salvação é Deus quem vai decidir, né? Mas nós estamos no caminho da salvação, nós temos que santificar. Mas para ser um crente completo tem que ser batizado no Espírito Santo, porque através disso vem muitas outras coisas, muita sabedoria, muitos dons, os quais eu vou citar no próximo vídeo. Então, fique com isso para você. Batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que você vai receber. Que Deus o abençoe.